Você tem se sentido cansada, tem se comparado com frequência e tem tido uma sensação de insuficiência como esposa, como mãe, como TO? Deixa eu te dizer uma coisa, provavelmente você está colocando e carregando mais tijolos na sua mochila do que você precisava carregar. Nesse quarto episódio, eu quero trazer um assunto sobre prioridades e sobre os papéis que nós temos a desempenhar, principalmente se você é terapeuta ocupacional e mulher. E talvez você esteja se perguntando assim, Kimberly, esse podcast é sobre terapia ocupacional, por que até agora você não trouxe exatamente sobre a terapia ocupacional? E eu te respondo aqui, na verdade, a gente falha muito no nosso raciocínio, na nossa intervenção com os nossos pacientes por não entender sobre o indivíduo, sobre entender sobre as limitações, os verdadeiros papéis, o equilíbrio nas ocupações, que deve fazer sentido para cada pessoa, mas tem uma hierarquia, tem uma prioridade. Inclusive, para você que quer preencher esse vazio que tem aí dentro, que é ocasionado pela falta de domínio nas ocupações, eu reservei um dia, horário e um treinamento ao vivo e com ferramentas práticas sobre análise da atividade e análise da ocupação. É isso que vai acontecer no dia 18/4, uma sexta-feira. É feriado. Vai ser 4 horas de treinamento. E aí, da sua casa. Inclusive, as inscrições estão abertas e se você quiser garantir a gravação por 30 dias como bônus, você pode se inscrever até o dia 10. Mas, ao todo, as inscrições vão até o dia 15. Para mais informações, eu vou deixar o link tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. E também é só você me procurar lá no Instagram, kimberlypoliceno.to, e me pedir o link ou acessar o link da minha bio. E aqui no podcast é um assunto mais amplo, mas muito aprofundado em olhar para dentro. Até porque é hipocrisia você querer dominar isso, exercer isso com total clareza se a sua vida tá de ponta cabeça. Por isso que nos últimos episódios nós falamos sobre fazer o que você precisa fazer com o que você tem hoje, para você encher a sua conta bancária e aí sim transbordar na vida do seu paciente ou da sua família. E para você parar de tampar o sol com a peneira, achando que o problema de tudo é a faculdade ou outros cursos ou a falta de algo na sua carreira, porque na verdade a sua prioridade não pode ser só o trabalho. E hoje nós vamos falar de prioridades e papéis. E se a gente não entende as prioridades e os papéis, como que a gente vai organizar a nossa vida, ser exemplo e aí sim cuidar dos nossos pacientes se a gente não faz isso por nós mesmas? Por isso que, pensando em prioridades, a master, a mais de todas, é o nosso relacionamento com Deus. E talvez você pense, mas eu tenho um relacionamento, eu vou na igreja toda semana, eu faço algo lá, e aqui eu já quero alinhar expectativas e trazer para você que, assim, não veja como o seu relacionamento com Deus sendo servir a igreja, ou ter um cargo na igreja, ou fazer algo lá. Na verdade, essa é a última prioridade. Kimberly, como assim? Ir à igreja ou fazer algo na igreja é a última prioridade? Sim, você vai entender o porquê dessas prioridades. Mas o primeiro de tudo é o relacionamento com Deus e eu vou trazer mais uma vez da minha história. Meu pai sempre quis muito que eu fosse na igreja, me levava aos domingos ao culto de jovens ou a gente ia na semana no culto à noite e eu achava, caramba, como que eu vou assim, putz, estou obrigada a ir ou eu vou, mas em casa tem briga, tem discussão, tem desentendimento, tem às vezes estresse ou várias outras coisas. Por quê? Porque falta na rotina, no dia a dia, um relacionamento com Deus. Também é hipocrisia você só ir para a igreja uma vez na semana, bater no cartão e lá ficou tudo bem. Entra no carro, começa a brigar com os filhos, começa a discutir com o marido, chega em casa e aí já tá tudo aquela bagunça, você não honra a sua casa, você não honra seu marido, não honra seus filhos, ou a sua própria família, e não condiz o que você aprende lá na igreja com o que você vive. Lembrando que eu não tô falando de religião, estou falando de espiritualidade e de relacionamento com Deus. Então, eu fui aprender a ter um relacionamento com Deus muito recentemente, muito mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei no final do ano a minha meta desse ano de 2025 seria ter intimidade com Deus.
porque eu me cobrava, eu sempre me comparava, me sentia cansada, não conseguia fazer as coisas. Eu tinha metas profissionais e conseguia alcançar todas elas, mas sempre sentia que algo me faltava. E eu achava que eu tinha que bater o cartão uma vez na semana na igreja. E sim, é muito importante que você vá na igreja. Inclusive, eu já ouvi uma analogia que diz o seguinte: se você tiver com fome, deixa passar sua fome só olhando os cardápios no iFood e não coma nada. É a mesma coisa que você achar que não ir na igreja não é suficiente ou não é importante. Então, eu vou ver coisas bonitas no Instagram sobre Deus e isso é suficiente. Não, é muito importante irmos na igreja. Mas a prioridade máxima na nossa vida é o relacionamento com Deus. Kimberly, como que eu faço esse relacionamento? Eu tenho aprendido isso, mas uma coisa que tem feito muita diferença na minha vida é marcar um horário. Então, eu acordo mais cedo sempre que possível, leio um capítulo da Bíblia, e Deus tem me mostrado Salmos, eu tenho lido Salmos, e eu já tô no Salmo 24. Depois de ler a Bíblia, eu faço uma oração, e aí sim, eu começo o meu dia. E dentro do meu dia, eu vou fazendo tudo. Nossa, Senhor, obrigado por essa casa, obrigado por esse carro, obrigado por esse emprego. Senhor, me guia, me ajuda nesses atendimentos, que eu possa ser canal, que eu possa ajudar as pessoas que estão aqui, vindo até o meu espaço, até aqui o consultório, ou aqui no atendimento na casa desse paciente. Então, eu sempre vou conversando com ele durante o dia. E uma outra analogia que fez total diferença na minha vida foi com relação a, por exemplo, se o seu marido no aniversário dele, cortasse a primeira fatia de bolo e desse para sua sogra. E o restante do bolo inteiro, ele falava: amor, esse bolo inteiro é para você. O primeiro pedaço é para minha mãe. Mas o bolo inteiro é para você. Como que você se sentiria? É a mesma coisa que a gente faz com Deus. A gente, não, o dia todo vai ser para Deus. Não, quando eu chegar em casa depois do trabalho. Ai, não, no final de semana, aquela uma vez na igreja. Não é a mesma coisa. A honra do primeiro pedaço, de acordar e iniciar o seu dia orando a Deus, faz toda a diferença. E eu vivo hoje isso na prática. Não é todos os dias que eu consigo acordar 5 horas da manhã, não é todos os dias que eu já consigo começar com um devocional. Geralmente eu tento fazer isso. Acordar, orar e fazer o devocional lendo a Bíblia ou algum devocional da minha preferência. Mas se eu não conseguir, acordei atrasada, levei a filha na escola, tomei café e fui trabalhar, quando eu voltar no meu dia eu tenho esse encontro marcado. Assim como se vocês marcarem um café online comigo, ou uma mentoria, ou uma supervisão, eu vou estar lá no horário marcado e você também vai estar. Por que você não prioriza e realmente investe nesse relacionamento com Deus? Porque a espiritualidade é muito importante, não só para sua vida, para suas prioridades, para sua saúde, para o seu bem-estar, mas até mesmo para você lidar com os seus pacientes. Você já parou para pensar que os seus pacientes provavelmente estão contra Deus porque eles têm uma deficiência? Pô, porque meu filho? Porque eu tive um AVC a essa altura? Por que o meu pai teve um Alzheimer agora? O que a gente tem que fazer? Por que a gente tá pagando isso? Por que a gente tá pagando esse castigo? E não é bem assim. E aí você só começa a entender isso quando você tem um relacionamento com Deus. Esse é o primeiro tópico dessa prioridade e papéis que a gente precisa começar a desempenhar no nosso dia a dia. O segundo é o marido e o casamento. E eu confesso que isso eu ainda tô aprendendo, porque quando eu fui aprendendo as prioridades, eu colocava Deus, a minha filha, a casa, aí o trabalho e aí sobrava o meu marido. E eu tenho aprendido que, na verdade, a gente tem que priorizar primeiro o relacionamento com Deus, segundo o nosso marido. E a gente erra muito nisso no quesito, disputar lugares. Então, se você é da área da saúde, assim como eu, e é terapeuta ocupacional, provavelmente você sofre aquela situação dentro de casa no sentido, você é da área da saúde, vai lá, trabalha, você consegue, é mais fácil para você, olha quanto que você ganha, olha só a facilidade de arrumar emprego, de trocar de área ou etc. Só que se a gente permite que esses papéis se desequilibrem, a gente acaba colocando muito tijolo na nossa mochila e a gente acaba adoecendo, a gente acaba ficando sobrecarregada desnecessariamente. Porque o papel do homem como um todo é trabalhar, é prover. E o nosso é de apoiar o nosso marido. Então, tudo bem a gente trabalhar, não há problema algum com relação a isso, mas tem uma hierarquia. E a gente tem que cuidar do nosso marido e não competir quem é mais forte, quem que vai dar banho hoje na criança, quem que vai limpar o banheiro nesse final de semana. Isso é competição, é desunião.
E por muito tempo eu fui essa esposa que competia, que ele fazia alguma coisa em casa e eu criticava, nossa, mas você não faz nada direito. E aí, ou eu abria a porta da cozinha e via o banheiro das cachorras todo sujo. Caramba, por que que ele não limpa? Eu não gostava nada. E aí eu fui entendendo e Deus foi me mostrando que por que que você não limpa? E aí talvez você pense, caramba, mas eu vou ter que dar conta de mais coisas. Não, é só você colocar cada coisa no seu lugar, na sua prioridade, que você vai ver que na verdade vai sobrar tempo e disposição. E eu afirmo isso pra você porque tem sido surreal aqui quando eu comecei a realmente colocar cada coisa no seu lugar, a me posicionar, porque espaços nunca ficam vazios. Se você não se posiciona como esposa, abre brechas para alguém ocupar esse lugar, porque alguém tem que ocupar. Se não é você que cuida dos seus filhos, que é a terceira prioridade, alguém vai fazer o seu papel de mãe. Se você não se posiciona na sua casa como esposa, como mãe, como também cuidadora, protetora ali, no sentido de organizar as coisas, alguém vai fazer isso. Seja sua mãe, seja sua sogra. E aí que gera os conflitos, aí que gera as intromissões. Então, por isso, a importância das prioridades e de cada coisa no seu lugar. Depois de relacionamento com Deus, marido e casamento, aí os filhos. Em terceiro pilar, não é os filhos antes do marido, não é a casa antes do marido, não é o trabalho antes de tudo isso, são os filhos. Colocar os filhos em um monte de coisa, na verdade, vai deixando um vazio dentro deles. E aí vem gerando os vícios na adolescência, na vida adulta, pela falta e o vazio que ninguém consegue preencher além da mãe. Depois dos filhos, aí sim vem o lar. A casa, tudo bem você ter uma faxineira para te ajudar, se é da sua possibilidade, mas cuidar da casa é a sua responsabilidade. Por isso que a quinta e última prioridades são igreja, emprego, outras atividades, estudo. E eu te convido a pensar como que tem sido as suas prioridades por aí? Porque a minha, eu confesso que ainda não tá totalmente nessa prioridade, porque apesar de hoje entender a importância do relacionamento com Deus, eu ainda não colocava meu marido em segunda prioridade. E eu ainda tento colocar o trabalho acima de muitas coisas, mas a cada dia eu venho aprendendo e eu tenho visto coisas incríveis e maravilhosas, meu bem-estar, minha saúde mental. Vários aspectos da minha vida têm mudado significativamente quando eu tento caminhar cada dia mais próximo destas prioridades. E aqui eu quero deixar uma última reflexão para você. Às vezes, a gente quer fazer coisas boas e acaba negligenciando as melhores. Até o próximo Theo Fora da Caixa podcast.